ninguém faz. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu ainda peguei aqui no violão que está um pouco mais alto ainda do meu. Aí complicou um pouco mais. Mas eu vou levar mais uma para o nosso amigo Messaneiro. Vou cantar a música que está no carro-chefe. Vocês. Coragem, irmão. É o título do CD, essa. CD. Se você anda triste, deprimido, junte-se a nós. Se você buscar um sentido maior para a sua vida, junte-se a nós. Coragem, irmão. Coragem, irmão, força, irmão. Você pode conseguir o que quer. Levante, irmão, trabalhe, irmão. Acredite no amor e na fé. Coragem, irmão, força, irmão. Você pode conseguir o que quer. Levante, irmão, trabalhe, irmão. Acredite no amor e na fé. Creia em Deus. Confia em Deus. Não se deixe abater por coisas tão banais. Agradeça a Deus pelo ar que tu respiras. Agradeça o sol da manhã que te ilumina.
pedimos a Jesus, nosso irmão querido, que nos envolve e nos abraça nesse momento tão precioso, que nos encontramos aqui reunidos para estudar o Evangelho, para renovar as nossas energias e auxiliar aqueles que estão à nossa volta todos os dias, junto conosco no caminho. Os amigos espirituais aqui presentes possam nos envolver igualmente e que possamos sair daqui renovados e encorajados para mais uma semana de lutas e desafios. Que assim seja. Vou falar um pouquinho para a gente hoje. Companheiro Luísio. Microfone, papai. Que a paz do Mestre Jesus possa nos manter nessas vibrações tão gostosas, né? Da música do nosso querido Jorginho. Depois eu pedi a Cláudia para deixar exposto aí o CD que ele está lançando em primeira mão na nossa casa. O CD, o título do CD é a música que ele cantou. Inclusive depois a gente tem que aprender a cantar, para a gente cantar durante as palestras aqui, viu, Jorginho? Nós temos como o mundo espiritual da nossa última reunião solicitou que a gente cantasse. Então nós vamos ver se a gente organiza de distribuir as letras. E o CD do Jorginho já deve, não sei se está com letras, se tiver a gente pede para ele deixar aqui o arquivo, para a gente cantar antes da palestra. Aí o pessoal vai chegando, muita gente chega cedo aqui, 5 e pouca, aí já começa a cantar. O Giovanni já vai conduzindo com o violão, quem tiver aí, e aí a palestra já transcorre nesse ambiente, né? Porque realmente a música é a evangelização do ser diretamente no coração. O que acontece com a mensagem? A gente precisa raciocinar, processar, depois ela vai para o nosso inconsciente para ela virar incorporar a nossa prática. A música, ela consegue ir direto ao inconsciente sem passar pela razão, né? Quando a gente vê as almas das andorinhas, por exemplo, fantástico. Duas músicas que eu gosto de ouvir o Jorginho cantar é a Alma das Andorinhas e a música do Chico Xavier, né? Até falei com o Júlio Vidal ali, o outro músico que a gente tem aqui hoje, né? Nossa casa hoje está cheia de música, né? Esse mês todo. A semana que vem é o Ironil, não é isso? Ironil, depois no dia o Sérgio, a gente vai pedir para ter um músico para poder ajudar a secundar o Sérgio, para ver se ele tem música o mês todo, depois que acabar o mês de aniversário, continuar embalado na música. Então, convidar aí o Júnior e o Giovanni para ficar à disposição do mundo espiritual aí na psicografia. Então, essa é a questão, incorporar a mensagem de Jesus. Identidade com Jesus. A identificação é uma das qualidades psicológicas responsáveis pela definição do ser humano, ao lado de outras significativas como a personalidade, o conhecimento e a consciência. A partir da personalidade, do conhecimento, da consciência, nós vamos nos aproximando de Jesus. O que é aproximar-se de Jesus? Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. O que é aproximar-se de Jesus? É fazer uma introspecção, trazer a mensagem cristã para dentro da nossa alma, para dentro do coração, e essa mensagem incorporar a nossa ação, o nosso jeito de ser
de forma natural. E esse processo inicia-se na identificação. O que é identificação? Vamos tentar entender na prática o que seria identificação. É quando nós nos identificamos não com a mensagem de Jesus, mas com a consequência que essa mensagem traz. Quando nós nos identificamos com a vida de Jesus. Nós sempre dizemos aqui que pelo significado da palavra, quem deveria ser chamado de evangélico é o católico. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Se a gente for levar ao pé da letra, que em ciência o título é muito importante, porque ele diz o que vem depois. Então, se a gente vai ler um texto científico, um livro científico, e no livro tem lá as consequências da dor, então eu entendo que embaixo ali eu vou entender, eu entendo que embaixo estará escrito a definição de dor e as consequências da dor. Então, evangélico, teoricamente, deveria ser aquelas pessoas que estudam o Evangelho. E para a gente organizar, Evangelho é o que está no Novo Testamento, é a mensagem de Jesus. O Velho Testamento não é Evangelho, é a Bíblia, mas a Bíblia não é toda de Evangelho. O Velho Testamento é um livro dos judeus, dos hebreus, e Jesus era judeu. Então, do Novo Testamento em diante, aí é Evangelho. E por que eu digo que os evangélicos teriam justiça? Porque normalmente os nossos irmãos protestantes, eles estudam o Velho Testamento, não é o Novo. Então, teoricamente seriam novos judeus, neo-judeus, né? Então o nome evangélico é mais adequado ao católico. Por que eu digo isso? Porque o católico leva o ano todo lembrando a vida de Jesus, lembrando a vida de Jesus. Nós vamos ver depois aí a Quaresma, depois vem a Semana Santa, aí eles relembram tudinho. Nós espíritas, a pessoa pergunta: o espírita estuda a Bíblia? Em alguns centros espíritas se estuda a Bíblia, sim, mas o nosso modelo é Jesus. Então o Espiritismo se propõe a aprofundar na mensagem de Jesus. É Ele que é o nosso guia e modelo da humanidade. Usamos o Velho Testamento? Usamos, uma coisinha aqui, outra acolá, mas não dá para seguirmos o que está escrito lá. Eu vou dar um exemplo. O juiz Salomão tinha 300 esposas e 700 amantes. Imagina se eu for seguir o exemplo dele. A Jailson não vai gostar, né? Não, Jailson, como está lá na Bíblia. Salomão, ele tinha 300 esposas. Eu preciso de mais 299. Eu tenho que agora ir em busca dessas duas. Entendeu como é que é complicado? Jesus não tem um exemplo desse. Você não vai ver no Evangelho nenhuma passagem de Jesus que, se você seguir, você vai se equivocar. Então, a identificação com Jesus, vou dar um exemplo. Francisco de Assis era conhecido como o imitador de Jesus. Francisco queria tanto viver como Jesus. Ele dizia que ele interpretava o Evangelho ao pé da letra. Mas não é interpretar o Evangelho ao pé da letra enchendo o bolso de dinheiro, não. Interpretar o Evangelho ao pé da letra era servir, morar com os mendigos, socorrer os feridos. Então ele seguia ao pé da letra. Por quê? Porque Francisco é a reencarnação de João, o apóstolo amado, o evangelista que a gente chama, o caçula dos 12, era o mais próximo de Jesus.
os encontros de Jesus com João são extremamente profundos. Tem uma passagem do perdão, que é da Santa Ceia, que Jesus diz assim: entre vós um há de me trair. E em todos os evangelistas, diz que os apóstolos começaram a se defender. Um dizia: sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. E Judas também disse: sou eu, Rabi. E Jesus, então, para Judas, ele responde. Ele só responde para 2 dos 12. Um deles é Judas. Ele diz: tu o dizes. Quer dizer, é você quem está se acusando. Eu não estou falando nada. Estou dizendo que um vai me trair. Se você está dizendo que é você quem está dizendo. Quer dizer, ali o Judas deve ter percebido que Jesus sabia o que estava acontecendo. E Pedro, que ao contrário dos outros 11, levanta a mão e fala: Senhor, menos eu. Eu não vou fazer isso nunca com o Senhor. E aí Jesus fala para ele: você não vai me trair mesmo, é verdade. Você não vai fazer isso. Mas você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Negar é trair. É uma traição mais branda, mas é trair. Na hora que você mais precisa, o cabra sai fora. Isso é negar, isso é trair também. Então, e João, o texto diz assim: e João, deitando a cabeça no peito de Jesus, lhe diz: porventura sou eu, Senhor? Os outros não têm esse detalhe. Nota o detalhe: e João, deitando a cabeça no peito de Jesus. Isso é de uma festa extraordinária. João tinha 14 anos, gente. Era como um menino deitando a cabeça no colo do pai. Olha o grau de afetividade. Então o laço entre eles era muito grande. Tanto que dizem que Pedro, quando queria alguma coisa de Jesus, que tinha medo de Jesus dar uma resposta firme, tá, a sabedoria do Senhor, mandava João pede Jesus assim, porque sabia que era mais leve com João. Na hora da crucificação, que foi a hora difícil, todos fugiram. Todos. Jesus se viu sozinho. Os 12 fugiram. Porém, João fugiu para avisar a Mãe Santíssima. Ele não fugiu. Ele foi chamar Maria de Nazaré. Graças a ele é que a mãe pôde vir e assistir os últimos momentos, as últimas horas de vida física do filho dela. E Jesus, percebendo isso, disse para ele: filho, aí está sua mãe, pedindo a ele que cuidasse da Mãe Santíssima. E disse a ela: mãe, aí está o seu filho. Nota a preocupação dele com João, pedindo à mãe dele que cuidasse do João. Quando foi distribuído pelo mundo os apóstolos, cada um pregar o evangelho no lugar, João ficou junto com a Mãe Santíssima. Então o evangelho de João é um evangelho feminino, é um evangelho com sentimento. Dos 4 evangelistas, Lucas, Mateus, Marcos e João, o evangelho de João é o mais emotivo, é o mais sentimento, porque na verdade é o evangelho de Maria. Era a mãe de Jesus que falava para ele: escreve aí, João. Aí ele ia escrevendo. Então é um evangelho muito mais de Maria de Nazaré. E os 2 ficaram juntos até o desencarne. Tanto que contam que quando Maria desencarnou, quando ela sentiu a proximidade da morte física, tinha uma fila de centenas de necessitados na porta da casa dela. Isso é identificação. Chico Xavier, o que acontecia com ele? Tinha fila de 4.000 pessoas na porta dele. Ou seja, ele se identificava com Jesus. Isso é identificação. Não adianta pregar, não adianta falar
é necessário fazer, é necessário incorporar a vida de Jesus. E a mãe de Jesus tinha uma fila de centenas de mães necessitadas ali. E de repente ela sentiu dores e aproximando a morte física. E então ela procurou João. Perguntou a uma das auxiliares dela: cadê João? Ela falou: João foi pregar, foi fazer palestra, tinha ido viajar. Ou seja, naquela época já havia essa atividade de divulgar a mensagem de Jesus através das palestras. E foi então que Maria disse assim: Fé, encoste a porta, que eu preciso me repousar. E a auxiliar não entendeu muito, porque o pessoal estava lá fora, mas como ela era velhinha já, ela encostou a porta. E Maria então recostou na cama, uma cama simples, colocaram um travesseiro embaixo da cabeça dela, e ela começou a fechar os olhos. Mas o fechar dos olhos dela não era para assustar quem estava presente, porque era suave. A mãe de Jesus era suave. Todos os pintores que retratam Maria de Nazaré, a fisionomia é leve, bela, suave. E aí, quando ela começa a fechar os olhos, uma luz muito grande entra no casebre, no barraco onde ela morava. Aí ela abre os olhos. Quando ela abre os olhos, ele fala: sou eu, mãe, eu vim lhe buscar, porque a senhora será a rainha do céu. E aí ele a pegou no colo, invertendo aquela imagem de Michelangelo, da Pietà, né? Na Pietà, a mãe, que é uma mocinha, está com um filho que parece mais velho que ela no colo. Então, no desencarne da Mãe Santíssima, inverte, é o filho quem pega a mãe no colo e a conduz para o mundo espiritual. E aí, João retorna para o mundo espiritual e reencarna exatamente no século XII para reviver a mensagem de Jesus, com o nome de João. Só que dessa vez, João Francisco. O pai dele queria que ele se chamasse Francesco, em homenagem a ele. Os pais são muito machistas, querem que o filho tenha o mesmo nome que ele. Ele era comerciante, queria que o filho seguisse a tradição, então deveria se chamar Francisco. Porém, Francesco estava em viagem, porque os comerciantes daquela época viajavam muito. E a mãe a esposa de Francesco, a mãe de Francisco, começa a sentir dores e é interrompida por um chamado na porta. Alguém está chamando na porta. Ela disse para a criada: vá ver quem é. Aí a criada chegou, atendeu a pessoa e retornou. Aí ela disse para a criada: quem era? Ninguém não, senhora. Não, havia uma pessoa. Era só um mendigo. Mas o mendigo ainda, nas palavras de hoje, a gente diria assim: o mendigo ousado. Porque o mendigo disse que era para a senhora ter o seu filho lá no paiol, lá no meio dos animais, lá no meio do feno. Veja como é que esse mendigo é para frente. E ele ainda disse o nome, disse que a senhora coloca o nome do seu filho será João. Eu coloquei ele para correr. Eu acho que essa parte aí é por minha conta, né? A criada deve ter dito assim: eu pus ele para correr, que mendigo abusado. E aí a senhora disse assim: então vamos para o celeiro. Mas senhora, ele disse que é para eu ter meu filho no celeiro, vamos para o celeiro. Ela foi para o celeiro. E aí no meio dos animais nasceu o menininho. Qual o nome dele? João. E o pai chegou e falou: nasceu meu Francisco. Não, já era João. Então passou a ser chamado de João Francisco. Então ele manteve até o mesmo nome da vida anterior.
E aquele jovem, o jovem alegria, o jovem encantador, que via que a sua personalidade era a personalidade de Jesus, porque ele se identificava com Jesus. Então ele cantarolava, apesar de ser um jovem rico, saía com os outros jovens a cantar, a brincar, sem nenhum tipo de malícia. E o pai ficou frustrado. O pai ficou decepcionado, porque o pai esperava que aquele jovem se tornasse herdeiro da maior fortuna de Assis, o maior comércio de Assis. E ele não queria saber nada material. Veja que prova. Ele não queria saber nada de coisa material, de dinheiro, de fortuna. Ele queria cantar para os pássaros, para os animais, para os pobres, para os mendigos. Não é à toa que o mendigo anunciou a chegada dele. Aí eu pergunto a vocês, como é que Jesus nasceu? Não foi no meio dos animais? Veja que até a chegada dele ele quis que fosse parecido com a chegada de Jesus. E o pai, ao ver aquele jovem irresponsável, que não se preparava para assumir os negócios, o pai disse para ele: é fácil fazer o que você faz. Você não tem que se sustentar. Você tem um papaizinho para te dar de comer, não é assim que a gente fala com os filhos? Você tem o seu papai para te dar o que comer. Francisco, até a roupa que você veste, Francisco, sou eu quem compro. Aí o Francisco então imediatamente olhou, viu um saco de arroz vazio. Imediatamente ele então tirou a roupa e foi nu e vestiu aquele saco de alimento e amarrou no meio da cintura. Disse: então, pai, agora não tem mais problema, que agora nem a roupa o senhor pode me dar, eu agora sou livre. E a partir dali Francisco foi morar com os mendigos, foi morar com os pobres, foi viver na prática o que Jesus lhe ensinara. E ele dizia: vou seguir o Evangelho ao pé da letra. Nós espíritas não temos o hábito de abrir uma obra, uma leitura preparatória, quando a gente quer ouvir algum conselho do mundo espiritual, abrir ao acaso. Isso não foi Allan Kardec quem inventou, isso foi Francisco. Ele abria a Bíblia e aonde o polegar encostasse, ele começava a ler. Ali era o que Jesus queria dizer para ele. No Natal não temos o hábito do presépio. O presépio foi uma invenção de São Francisco. As pessoas do século II ao século XII desviaram o objetivo do Natal. Ainda bem que hoje é diferente, né? Hoje a gente é totalmente focado no Natal. No Natal nós só pensamos em Jesus. A gente não pensa em mais nada. A gente não pensa em comprar nada. Não tem nenhum personagem para roubar a cena dele. A gente só pensa em Jesus. Porque na época acontecia isso. Uma vez eu cheguei numa casa espírita e o presidente ia vestir de Papai Noel. Eu disse: puxa, que pena. O presidente da Caluísio, eu esse ano vou vestir de Papai Noel e vou distribuir brinquedos para as crianças. Aí eu digo: pois é, quando perguntar às crianças o que é que se comemora no Natal, ela vai dizer que é o dia do aniversário do Papai Noel, porque você ensinou. Então Francisco percebeu que as pessoas usavam o feriado do Natal para bebedeira, para orgias. E ele então, o que é que ele fazia? Todo Natal ele fazia uma peça teatral, revivendo o nascimento de Jesus, como nós fazemos na Semana Santa, habitualmente aqui no Brasil, revivendo a paixão de Cristo, geralmente liderada pelo movimento católico. Francisco fazia no Natal. E com o tempo então surgiu o presépio, que é um teatro sem movimento. Mas identificar com Jesus
Francisco envelheceu. Mais tarde, Francisco não era chamado Francisco, era chamado Pai Francisco. Eu aprendi na minha infância a cantar uma música que utilizava o termo Pai Francisco. Eu nem imaginava, mas o termo é que ele era chamado como Pai Francisco por causa da idade avançada. E aí ele não tinha moradia fixa, ele ia andando e aquela multidão atrás dele, ele ia socorrendo as pessoas necessitadas. E aí nessa caminhada ele para num casebre à beira da estrada para dormir, para descansar, ele e todas as pessoas que estavam acompanhando-o. E ele então pede às pessoas presentes que uma mocinha que escreva uma carta para ele. Diz: eu quero que você escreva uma carta para mim. Aí a mocinha, com muito carinho, começa a escrever. Diz: pode falar, Pai Francisco, essa carta é para minha amiga de Roma. E aí ele começa a descrever o agradecimento a essa amiga de Roma. Todas as vezes que ele ia a Roma, ela assava um pão para servi-lo no café, no lanche. E ele agradecia por esse carinho, porque ela assava o pão para ele, esperava ele chegar, fazia especialmente para ele. Então ele lembrou disso, a gratidão. E à medida que a mocinha foi escrevendo a carta, ele foi se recostando. E aí ele disse para os amigos que estavam próximos: eu quero que vocês me tirem a roupa. Mas como tirar a roupa? Se a nossa mente ainda hoje é suja com relação à pessoa tirar a roupa, naquela época não era diferente. Mas Pai Francisco, como assim tirar a roupa? Não vai ficar bem. Ele disse: eu preciso. Eu não quero que os meus irmãos e as minhas irmãs, vermes e bactérias, tenham dificuldade na sua alimentação. A roupa vai atrapalhá-los, porque a chegada do meu retorno para o mundo espiritual, a hora do meu retorno para o mundo espiritual está chegando. E aí começou aquela polêmica: não podemos, a gente tem que tirar, não podemos. De repente as pessoas se assustam, e na porta do casebre quem surge? A amiga de Roma. É como se ele a evocasse pela carta, ou se ela pressentisse que o amigo partiria nos dias próximos. Então entra a mulher com a mão ocupada com o objeto. Sabe qual era o objeto, gente? O pão. O pão que ele lembrava com tanto carinho. De um lado, dos dois lados, 2 filhos rapazes, e o pão na mão. Então ela disse, ela pegou o lençol que ela trazia, estendeu o lençol. Mulher tem jeito para tudo, né? Estendeu o lençol, cobriu ele e falou: agora pode tirar a roupa. Ninguém tinha pensado nisso. Então ela cobriu ele com o lençol, e por baixo do lençol eles tiraram a roupa dele. E ela então entregou para ele o pão. E ele pegou aquele pão e distribuiu com todas as pessoas presentes. Não é imitação de Jesus? Todos ali presentes comeram daquele pão. E aí, depois que todos já tinham recebido o pão, ele começa a declamar o Salmo 23. E aí as pessoas tomam um susto. Uma luz imensa ocupa a janela do casebre, como se fosse uma estrela. Essa luz vem em direção ao Pai Francisco e entra no peito dele, e ele dá um sobressalto. Isso parece uma coisa fantasiosa, parece uma coisa absurda falar isso, não parece? Mas o outro Francisco, quando ficou doente, também uma luz
entrou no hospital, lembram disso? Fotografado pelos repórteres. Porque Francisco Cândido Xavier, como era um médium famoso, centenas de repórteres ficavam de plantão em frente ao hospital querendo notícias. E aí, filmaram aquela luz entrando. E perguntaram a ele que luz era aquela. Ele disse: Maria João de Deus, a minha mãe, que veio me visitar. E naturalmente veio dar a ele mais um pouco de saúde. Porque depois que ele recebeu essa luz, ele viveu mais 2 anos. Então uma luz entrou pela janela, pela porta do casebre. E essa luz então entrou no peito de Francisco, de acordo com edições paulinas, literatura católica. E enquanto Francisco declamava o salmo, eles ouviram um bater de asas. Porque para os católicos os anjos representam as asas. Ouviram bater de asas e 2 luzes saíram do peito dele. E ele, o coração parou de bater. E as pessoas olharam e viram 2 homens em forma de luz, de mãos dadas, seguindo em direção ao infinito. Mas a história não termina aí. A amiga de Roma, chorando, começa a acariciar os pés de Francisco. Aqueles pés, gente, cheios de calos, porque ele andava descalço. Não eram pés bonitos como o das mulheres. Um dia um amigo olhou para o meu pé e disse: Nossa, Luiz, que pé feio. Aí eu fiquei triste. E a partir daquele dia eu passei a olhar para os pés da minha esposa e percebi que são pés bonitos, porque as mulheres, né, vão fazer as unhas. A gente que é homem não cuida, aquelas unhas cravadas, tudo torta. E, no entanto, a mulher, sem se preocupar com isso, começa a acariciar os pés do Pai Francisco. E acariciando os pés do Pai Francisco, mais ou menos no peito do pé, por cima do lençol, surge uma mancha de sangue. E ela então sente um volume. E as pessoas ali assustadas, era um cravo. E ela então, chorando, vai levantando a mão e acariciando os joelhos. E outra mancha de sangue. E em seguida, as mãos. Narra a literatura católica que esse foi o primeiro milagre de São Francisco. A partir daí, já começou o processo de canonização do Pai Francisco, que se tornou o nosso São Francisco de Assis. Então é a identificação com Jesus. A identificação é uma qualidade psicológica. É necessário que em nossa vida nós nos perguntemos: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Em todos os momentos que a dúvida vier, porque a consciência acusa. Olha, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter agido assado. Ah, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que não foi a justiça? Será que eu não estou certo? Que é meu direito? E surge um monte de justificativa. E aí a gente deve se perguntar: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Isso é identificação com Jesus. Francisco Cândido Xavier recebeu 3 tapas no rosto de uma mulher que estava querendo buscar um passe. Ela estava aborrecida com ele, primeiro bateu na cara dele, depois pediu para ele aplicar um passe. Veja isso. E por que ele mesmo assim ele aplicou o passe? Porque ele lembrou de Jesus. Jesus também recebeu os bofetões. Então é necessário que a gente se coloque, que a gente se identifique com o Senhor, porque essa identificação psicológica, ela vai definir o ser humano que somos. Nós estamos mais identificados com Jesus ou com Barrabás? Nós estamos mais identificados com Deus ou com Mamon?
Esse é a nossa reflexão para esta noite. E eu vou encerrar lembrando de uma história que a Jairza me contou hoje, que você já deve conhecer, de quando foi perguntado o que Jesus faria com a pessoa que tivesse necessitada. Aí então foi contada uma história. Olha, imagine um pastor. Se a ovelha se ferir, o pastor vai fazer o curativo na sua ovelha. Se a ferida for muito grande e a ovelha não puder andar, o pastor vai carregar a sua ovelha. E aí o discípulo, perguntando ao mestre, diz assim: mas mestre, e se a ovelha for rebelde e fugir do rebanho? Aí é o Chico Xavier quem conta no livro na Sombra do Abacateiro. Aí o pastor vai pensar o seguinte: se eu for atrás dessa ovelha que fugiu, rebelde, que ela nem quer voltar porque ela foi embora, eu vou ter que abandonar as outras ovelhas que me são fiéis. Então o pastor vai mandar um cachorro atrás dessa ovelha para trazê-la de volta para o rebanho. E aí o Chico Xavier termina dizendo: o cachorro é a dor que vai nos buscar de volta para o rebanho do grande pastor que é Jesus. Se a gente não quer sentir a dor, então a gente é só buscar o pastor, porque a dor vai nos trazer de volta. A pessoa está tudo bem, não quer nada com nada, até que a dor bate. E aí quando ela bate, a gente volta cheio de feridas, volta sem conseguir andar, mas aí o pastor vai nos carregar nas costas até que a gente se recupere, porque nenhuma ovelha se perderá, porque Jesus é o único pastor e nós pertencemos a um único rebanho. Que Ele nos abençoe agora e sempre. Agora nós vamos trazer o Jorginho para cantar para a gente mais duas músicas. E gente, olha, o CD dele tá no final, ele vai estar à disposição, e nós vamos já combinar com o Jorginho que a gente vai aprender a cantar a música Companheiro aí, para a gente cantar aqui na casa. Se eu puder cantar do Chico Xavier, se não vou pedir muito, viu? Eu sou meio abusado. Ele trouxe as letras? Trouxe, eu só estou procurando aqui o arquivo que eu fechei aqui. Não... Hein? Não, tava aberto aqui, não estava? Você tirou? Quando prepara, o Júnior vai ler a mensagem que a gente recebeu do mundo espiritual hoje. Quando as notas se irmanam em melodia orvalhada de luz, temos aos nossos olhos o jorrar de amor que se prolifica